Terçou, minha gente. Terça-feira é dia de vídeo novo aqui no canal. Hoje o vídeo é mais um que compõe o bloco, a série Doendo por Eles. Estamos convidando homens que transformam, impactam e acrescentam muito no cenário da endodontia, da odontologia. O vídeo de hoje é mais um super especial e vamos esclarecer todas as dúvidas sobre medicação sistêmica em endodontia. Antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos. Então fica até o final que o nosso convidado de honra tem muito a compartilhar com a gente. Antes de iniciar, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você receber o nosso conteúdo em primeira mão. Curte, deixa um comentário, uma dúvida e não deixa de compartilhar com aquele colega que você vai ajudar e vai achar que é importante para a vida dele. Clica no sininho para ativar todas as notificações e ficar sempre por dentro do nosso Endo em um Minuto. Vem com a gente! Deste bloco muito especial, Endo por Eles, que está acontecendo aqui no Endo em um Minuto, estamos homenageando homens que transformam, impactam dentro da ciência da odontologia. Eu não poderia deixar de convidar o meu amigo querido, professor Felipe Bravo, essa E... fera na farmacologia terapêutica. Minha gente, hoje ele vai entregar tudo e nós vamos tirar todas as nossas dúvidas em relação à medicação. Bem-vindo, amigo querido! Obrigado, amiga. Obrigado, Renata, por estar participando aqui, né, e podendo interagir e responder algumas dúvidas, né, sobre farmacologia dentro da endodontia, que eu acho que é um tema espinhoso e a gente tem muita Muito. coisa para conversar. Já peguei minha caneta, meu caderninho em branco, vou anotar tudo, porque hoje eu vou aprender e tirar todas as minhas dúvidas. Bravo, me fala um pouquinho sobre o teu currículo, conta um pouquinho da tua história, né, dentro da odontologia. Quem é o professor Felipe Bravo? Como foi essa história? Me conta. Ó, eu sou meio ruim, tá, de falar sobre mim, mas vamos lá. Vamos. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco em 2007 e 6 meses depois, um pouquinho menos, eu ingressei no mestrado, né, da Federal. Então, me formei em setembro e em fevereiro eu já estava começando o mestrado. Eu brinco que eu não saí da Federal por mais foram 2 anos de mestrado com 4, né? Do doutorado por 6 anos, né? Que Então fiz orgulho, outra graduação. que orgulho. E dentro do mestrado, né, a paixão por docência ela aflorou, né? E eu sabia que eu também gostaria de ser professor, além de ser dentista, né, cirurgião dentista. Tenho uma paixão grande por serviço público, adoro, né, trabalhar no serviço público, mesmo com todas as dificuldades que eventualmente a gente encontra. No período do mestrado, eu fiz minha primeira especialização, que foi estomatologia, e minha área de atuação acadêmica sempre foi a pério, né? Então, a minha paixão ela sempre permeou ali dentro da pério, da estomato, da cirurgia. Eu brinco que é a corte e costura, né? Teve corte e costura, eu tô no meio. Então, eu sempre gostei de tudo isso e acabei complementando, né, com especialização em pério, com foco em periimplantodontia. Então, outra paixão acabou surgindo dentro desse meio tempo, que é o laser, né? E Ah, no meio disso tudo, né, a paixão sempre por estudar farmaco e tentar falar sobre farmaco de uma maneira mais fácil, né, mais simples, e que vem desde o curso de farmaco para dentistas, que eu rodo online desde 2016, né? sei. Então, é mais ou menos por aí. Ai, que maravilha. E eu não conheço ninguém que fale tão bem, de forma simples, sobre farmacologia como você. Então, vamos lá, vamos Ô, amiga. transformar e Posso impactar contar? Posso contar uma coisa que eu nunca contei aqui para ninguém? agora, agora. Quando eu comecei a dar aula de farmacologia em pós-graduação,
eu recebi um convite, né, para dar um módulo de farmacologia, um curso de pós, e eu preparei, né, aquelas aulas, né, de maneira exaustiva, né? Foi bem cansativo porque eu não tinha os módulos prontos, eu estava finalizando o mestrado, acho que nessa época. Eu estava indo no segundo ano do mestrado. E eu me dediquei tanto, né, a essas aulas, e depois que eu dei esse módulo, né, eu recebi um feedback por algumas pessoas da turma que tinham achado as minhas aulas ruins. Ai, meu Deus, que E isso doeu tanto. Olha, você não imagina como isso doeu. imagino, não posso imaginar. Mas é engraçado que, né, eu não sei qual era a expectativa no momento, né? Eu também, claro que a gente tem uma curva, né, na docência, mas eu tentava já, de certa maneira, passar o conhecimento de maneira mais simples, né, para que as pessoas pudessem entender, mesmo conteúdos difíceis, né, para que elas pudessem entender e replicar isso. Mas eu consegui tirar algumas lições desse episódio. E é engraçado, né, que no momento que você está começando sua carreira acadêmica, um feedback negativo desse abala muito você, né, porque você está se construindo ainda como professor, né? E hoje em dia é uma alegria tão grande, né, quando a gente tem os módulos de farmaco, fala sobre farmacologia, né, e a gente recebe feedbacks positivos porque a ideia é essa, né? Com Então, certeza. é Bom, engraçado que eu quero foi um episódio que agradecer a aconteceu essa comigo, turma. né? E que Quero eu disse, agradecer essa vou turma. contar. É muito importante eles terem feito isso. Quero agradecer, porque simplesmente você se transformou no melhor sobre o assunto. Agradecer a essa turma e parabenizar você por ter pego uma crítica e ter tornado ela uma construção, que não é fácil, né? Principalmente Fazer quando do limão a limonada. É. exatamente, principalmente quando a gente não tem maturidade. A gente pega uma crítica e não transforma em construção, né? Então, foi ótimo que isso aconteceu, adorei. Olha, vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui para você, tá? Vamos. Bravo. Dentro da minha especialidade, da endodontia, a gente se depara sempre com, eu acho que é a coisa mais chata que o dentista pode se deparar, que é a famosa dor de dente, né? Um quadro de pulpite irreversível, porque o paciente chega muito triste no consultório, né? Uma energia que não é legal. E eu percebo, né, dentro da história da endodontia e dos alunos, da trajetória, né, da passagem dos alunos na clínica, uma angústia muito grande por não saber o que prescrever, né? Não saber como agir naquele momento. Então, eu separei para você três situações para você nos ajudar a solucionar através da terapêutica e da farmacologia. Se eu vou atender um paciente e eu não tenho recursos onde eu estou para fazer a intervenção endodôntica, o que que eu posso fazer de medicação sistêmica para tentar melhorar aquele quadro? Perfeito. Então, a gente está numa situação onde você não vai conseguir trabalhar o paciente clinicamente, não é isso? Isso. Dentro da endodontia, né, esse é o ponto-chave. E muitas vezes, quando você tem um paciente com muita dor, você sabe que mesmo medicando ele muito bem, se a gente não atua localmente, né, para realizar aquela abertura, aquela descompressão, né, todo aquele desconforto que vem, né, seja de uma situação onde você tem vitalidade pulpar, onde você já tem secreção drenando pelo canal. Quando a gente não tem esse tipo de situação, acho que o ponto-chave da endodontia é o diagnóstico, né? Porque a gente acaba vendo muito dentista e estudante prescrever antibiótico para situações onde a gente tem uma condição inflamatória e, às vezes, um anti-inflamatório para uma situação de infecção. Então, eu acho que esse diagnóstico ele é fundamental. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é que quando o paciente chega com dor no consultório, ele já tem grande liberação de mediador de inflamação, associado também a uma sensibilidade maior.
a carga de dor. Então, tudo que você fizer, né, qualquer coisa que você fizer adicionalmente, esse paciente ele tende a continuar sentindo dor depois que sai do consultório. Então, o que a gente não pode deixar de prescrever, eu acho que esse seria o ponto-chave, seria a medicação analgésica, em hipótese alguma, tá? O paciente chega com dor, dor instalada, a gente deve prescrever analgésico, seja associado a um anti-inflamatório, a um corticoide ou, eventualmente, a um antibiótico, se for o caso, tá? Então, aqueles casos Analgésico de não pode faltar. não pode faltar, tá? O paciente chegou com dor, por causa dessa sensibilização dos nossos receptores, né, e da percepção de dor que vai ser muito mais aguçada. O analgésico ele vai ser, né, um ponto-chave para o sucesso da terapêutica. E aí a gente pode utilizar analgésico de ação local, né, paracetamol e dipirona, mas a gente sabe que muitas vezes o paciente ele vai dizer que já usou, que não serve. Tem uma dicasinha com relação principalmente à dipirona, né, que muitas vezes a gente faz uma dosagem muito baixa, 500 miligramas, por exemplo, né, a cada 8 horas, né, ou a cada 6. Você pode, né, utilizar uma dosagem de 1 grama, por exemplo, a cada 6 horas para o paciente. E, eventualmente, a gente pode utilizar uma quantidade até maior de dipirona. Mas o que eu percebi na clínica é que a gente fazendo 1 grama a cada 6 horas, a gente já consegue um controle muito bom da dor. Mas tem paciente que já, realmente na escala de dor já está com 11, de 0 a 10 ele está com 11, 15. E aí eu acho que um opioide seria a opção mais interessante, tá? Utilizar a codeína, que muitas vezes está associado ao paracetamol, né, que é o Tilex, ou o tramadol, né? Eu tenho percebido, eu trabalho num serviço de urgência, eu tenho percebido que o tramadol ele funciona muito bem para grande parte dos pacientes que chegam com muita dor no consultório, né, para fazer um tratamento de urgência. Então eu tenho utilizado bastante, tá? O tramadol hoje em dia. Muito bom, muito bom. Eu aprendi isso com você, a questão da dipirona. E eu estava passando numa aula, você estava dando uma aula para os meninos lá na especialização, eu passando, escutei, eu falei, que danado, não sabia disso. E adorei. Eu acho que a dipirona é um medicamento acessível, né? Conhecidíssimo, então o paciente ele não fica, que remédio é esse, né? E funciona super bem, né? Eu aprendi isso com você. Uma outra dúvida é: fiz a endodontia, devo prescrever como protocolo medicações pós-endodontia? A resposta é com certeza. Não Adoro. deixe o paciente sair do consultório sem prescrição medicamentosa. Eu acho que eu sempre falo nas aulas que talvez a maior lição recente que eu tenha tido foi ter virado paciente para realizar um tratamento endodôntico. Então eu fui também paciente, né? E é engraçado que pós o tratamento eu não sentia muito a região, né, de incômodo do dente, mas eu sentia dor na região onde tinha sido realizada a anestesia. E aí muitas vezes o paciente chega em casa e diz: está doendo, né? Mas ele não sabe diferenciar que aquilo ali, aquela dor é do trajeto da agulha, né? É a resposta inflamatória que a anestesia causou nele. Então, amiga, é uma coisa que a gente tem que pensar em odontologia. Tudo que a gente fizer no consultório libera mediador inflamatório. Tudo, absolutamente tudo. Então, é claro que o paciente vai ter alguns mais e outros menos, mas é claro que ele vai ter desconforto quando chegar em casa. Então, por menor que seja a intervenção na endodontia, o paciente tem que sair medicado do consultório. A gente tem que evitar fazer aquela prescrição de boca, né? Ó, se doer, você toma dipirona. Então, aquela prescrição extraoficial, mas que não serve de nada, porque não está lá dentro da recomendação. Ó, você tem que fazer isso, isso é importante, porque depois que a anestesia passar o efeito, você vai ter algum tipo de sensibilidade. Então, é importante que o paciente já entenda isso, né? E que você também previna isso. Então, aquelas doses prévias de corticoide que a gente gosta de utilizar muito hoje em dia, controlam muito o processo inflamatório pós-tratamento, mas o analgésico ele pode ser muito bem prescrito, então, né, depois dos procedimentos,
ou um anti-inflamatório de maneira isolada, né? Porque todo anti-inflamatório vai ter ação analgésica. E se o paciente ele já tem muita sensibilidade para dor, associa um anti-inflamatório, que pode ser um não esteroidal, um AINE, ou um corticoide com um analgésico. E se eventualmente você tem a possibilidade, eu respeito muito infecção orofacial, principalmente infecção de origem endodôntica, porque no plantão eu acabo internando muitas vezes. Todo plantão tem um paciente que a gente precisa internar por causa de infecção de origem endodôntica. A Não, infecção se dissemina para os espaços faciais e debilita o paciente, e existem casos, né, e mais casos de pacientes que vão para a UTI e que, infelizmente, vão a óbito por causa de infecção odontogênica. Então, a gente não brinca, eu particularmente não brinco com infecção odontogênica, tá? Se você acha que durante o processo, né, de tratamento endodôntico, você tem um risco do paciente ter um processo infeccioso que se dissemine localmente, prescreva antibiótico, tá? Quando a gente fala de uso racional de antibiótico, eu estou falando em não usar um antibiótico para uma situação onde eu tenho inflamação. Mas usar antibiótico para uma situação onde eu quero prevenir infecção ou ajudar o organismo do paciente a tratar uma infecção local, não tem problema, tá? No meu ponto de vista. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Eu não vou ficar fazendo antibiótico para o paciente toda semana. Ele vem toda semana e eu faço 7 dias. Não, aí está errado, né? Mas é você é, realizar o tratamento devido, prescrever o antibiótico pelo tempo que você achar necessário. Pode variar de 3, 5, 7 dias, dependendo do caso. Isso é uma grande discussão dentro da farmacologia, é, mas que eventualmente até mais, né? Até mais de 7 dias em alguns casos você vai prescrever, mas que você consiga, né, prevenir um processo que depois seja muito pior, muito mais danoso para o seu paciente, tá? Então não tenha medo de prescrever antibiótico quando ele estiver bem indicado. bem selecionado. Em relação a essa medicação prévia, esse corticoide, o que é que você sugere? 30 A minutos, uma gente hora antes, Dexa, é prednisolone, o que que você gosta? Pronto, a meia-vida do ácido araquidônico ela é muito rápida, né? O processo inflamatório ele passa por aquele metabolismo do ácido araquidônico, né? Que a gente tem a liberação a partir de uma membrana celular que foi danificada, ou seja, qualquer procedimento que a gente fizer gera resposta inflamatória, gera liberação de ácido araquidônico. A meia-vida é rápida, né? Ela é curta. Então, assim, eu gosto de fazer essa medicação prévia, um corticoide, 30 minutos. 30 minutos antes do procedimento, porque aí você vai ter o pico da concentração no sangue, por via oral, em torno disso, de 30 a 60 minutos, no momento que você estiver realizando trauma no paciente. Então, a gente vai controlar o máximo possível a resposta inflamatória posterior. Perfeito. Então, eu gosto muito de utilizar o corticoide de ação mais prolongada, que é a dexametasona, né, nesse período prévio aí, 30 minutinhos antes do procedimento, porque, de certa forma, eu posso até prescrever só analgésico no pós-operatório, tá? Perfeito. Em alguns casos, eu posso continuar com corticoide, em alguns casos, eu posso prescrever AINE e analgésico, né, no pós-operatório. Então, assim, não existe uma receita de bolo específica para cada caso, né? O importante é que você medique seu paciente para que ele não tenha dor e que você controle a inflamação e infecção. Perfeito. Fantástico. Uma outra questão que acontece muito na endodontia, Bravo, é o extravasamento de material obturador, né? Algumas escolas acham maravilhoso o puff, acham lindíssimo, outras escolas já olham com muito, muito cuidado essa questão do extravasamento. Seria legal, indicado fazer uso de um corticoide em casos de extravasamento, por exemplo, fez a radiografia final, observou que existiu esse extravasamento, faz um corticoide, faz um MAINE, o que que você acha? O que que você pensa sobre isso? Particularmente, eu acho sim viável, porque, de certa forma, por mais biocompatível que seja o material que a gente utilize, não deixa de gerar uma resposta inicial, né? Até porque pós-instrumentação é comum também que a gente tenha, né? Sim, Aquela resposta próximo à região do ápice, né? Extravasamento até de solução irrigadora, né? Então, existe aquela irritação ali na região do periápice, que pode estar associada ao biomaterial e à manipulação daquela região. A gente tem que lembrar que eu tenho fibra de ligamento periodontal ao redor de toda a raiz, né?
Então, Perfeito. aquele diagnóstico que a gente chama de perissementite apical, né? Aquilo vem muito também da resposta inflamatória do ligamento periodontal localmente. Então, Sim, ó, eu terminei o tratamento de canal, mas quando eu mordo, eu sinto que incomoda alguma coisa. E a gente considera normal até um período de tempo, né, pós-tratamento endodôntico. isso. Então, eu acho que isso deve ser muito bem controlado com prescrição de anti-inflamatório. Corticoide seria uma excelente alternativa, tá? Então, eu acho sim, particularmente viável, prescrever nessas situações específicas também. Muito bom. A outra pergunta seria em relação aos antibióticos, mas você já falou, né? Você já respondeu aí que antibióticos eles têm que ser, precisam ser usados de forma consciente e que nós não devemos negligenciar uma possível complicação por bactérias, né? Por uma infecção. Então, já foi É, eu muito bem. faço até um alerta também, né, para todo dentista, não só endodontista. Atender o paciente que tem infecção evoluindo, com aumento de volume em face, que não tem ponto de flutuação. Deve-se entrar com uma carga um pouco mais pesada de antibiótico nessas situações e orientar o paciente, né, para que ele fique vigilante àquela condição, porque se não existe a melhora, ele deve procurar um serviço hospitalar ou unidade de pronto atendimento que tenha a possibilidade de fazer medicação endovenosa, para que o paciente possa ser acompanhado com mais cuidado, né, e eventualmente, né, nas situações que evoluem bastante, ter os procedimentos de drenagem, né? Porque eu também não vou ter antibiótico funcionando bem em uma situação, né, com infecção persistente, com grande quantidade de secreção purulenta. Primeiro ponto para resolver essa infecção é drenar aquele pus todo, porque senão o antibiótico não chega naquela região, eu não consigo debelar o processo. Só que essas drenagens extraorais, principalmente, devem ser feitas em ambiente hospitalar, tá? As drenagens intraorais a gente consegue realizar em ambiente de consultório e também, né, a gente tem que ficar atento porque a gente necessita fazer essa drenagem, né, quando eu tenho edema submucoso e ponto de flutuação, porque vai ajudar, né, o prognóstico aí da nossa prescrição e do nosso tratamento. Muito bom. Em relação ao antibiótico, a primeira escolha para infecções seria Amoxicilina, tá? Nosso padrão. Não, não tem necessidade da gente mudar inicialmente, né? Por exemplo, para prevenção de infecção, amoxicilina, penicilina, porque tem um amplo espectro de ação, esse espectro coincide com a microbiota da cavidade bucal. Ah, o paciente já tem histórico de tomada de penicilina sem resultado, já tem bactéria resistente. Aí eu posso adicionar a amoxicilina ou clavulanato de potássio, que vai atuar frente a esse histórico de paciente que já fez antibiótico, mas que tem infecção persistente, tá? Paciente alérgico à penicilina, a gente tem algumas opções, mas eu gosto bastante da clindamicina, até para infecções um pouquinho mais graves, né? A clindamicina, ela é bastante interessante. A associação a gente sempre faz com metronidazol, que por incrível que pareça, na área médica não é um antibiótico muito prescrito, eles seguram muito o metronidazol para infecções cerebrais, por exemplo, né? É uma das prescrições, das indicações deles. E essa. na nossa área, na odontologia, é muito utilizado porque vários estudos já mostram que de 70% a 100% da microbiota anaeróbia ela vai ser atingida pelo metronidazol, né? Então, em associação com a penicilina, por exemplo, é fantástico, né? A gente consegue resultados muito bons para casos mais graves. Em ambiente hospitalar se usa muito cefalosporina, tá? As cefalosporinas de terceira geração, por exemplo, o Rocefinhas, que é a ceftriaxona, um antibiótico muito usado em ambiente hospitalar, que pode eventualmente também ser associado com metronidazol, tá? Então, quando a gente parte para ambiente hospitalar, medicação endovenosa, geralmente entra aí a clinda e cefalosporinas, né, de gerações mais para frente, que tem um espectro para bactérias anaeróbias também maior, tá? Perfeito. Eu quero agora que você fale aquele pulo do gato, medicação para ajudar a anestesia de molares inferiores, aquela pulpite que é terrível e que fica todo mundo desesperado para a anestesia pegar.
Vai, É, amigo, é compartilha esse muito pulo do gato. complicado. É muito complicado, assim. A gente já viu vários protocolos para melhorar, né, o efeito de uma anestesia local nessa situação de inflamação, principalmente em molar inferior. E é um grande desafio isso na urgência, porque por melhor que seja a sua técnica, o paciente sente dor até você chegar ali, acessar a câmara pulpar e realizar uma anestesia intrapulpar. O paciente ele sente dor, né, naqueles casos de inflamação bem pesada. O que eu vejo muito na literatura hoje é, primeira situação, né, com relação à anestesia local. A escolha da solução anestésica, né, a articaína, sem sombra de dúvidas, é a melhor solução, não tem para onde, tá? Usar a articaína e complementar o bloqueio do alveolar inferior com infiltração vestibular na altura do primeiro molar inferior. A literatura mostra que a chance de sucesso quando você anestesia infiltrativa com o bloqueio, ela aumenta muito, tá? Eu gosto muito da anestesia intraligamentar. Então, aquela anestesia que é depositada no ligamento periodontal ali, que é um pouco incômoda para o paciente, por isso que é uma técnica anestésica auxiliar, né? Você só vai realizar depois de ter feito o bloqueio e infiltração. Mas que eu percebo que ajuda muito, né, naqueles casos onde nada adianta. E com relação à medicação, eu já vi protocolos que associam antihistamínico previamente à anestesia local, mas você pode utilizar também um corticoide ou ou um anti-inflamatório com potente ação analgésica. Por exemplo, Toragesic, né? Que é o comprimidozinho sublingual, e aí o paciente, ele, de certa forma, melhora, né, a sensibilização ali local, e aí isso pode potencializar a sua anestesia, seu efeito da anestesia, tá? Muito bom. Então, acho que isso ficaria mais por isso. O antistamínico é usado meio que empiricamente, tá? Então, por exemplo, tem uma medicação chamada Lisador, que é dipirona com prometazina, Hum, que é o Fenergan, tá? sim, Então, você não. pode, eventualmente, até utilizar esse lisador como medicação pré-anestésica, tá? E, né, ou essa medicação associada a um corticoide, prévia anestesia, para o paciente que já chega com muita dor, né? Então, acho que vai depender muito do caso, tá? Mas dá sim para melhorar associando técnica anestésica em região de molar inferior e fazendo medicação anti-inflamatória e analgésica previamente. Meu Deus do céu, eu já escrevi 4 folhas do meu caderno que estava em branco. Minha gente, vocês precisam escutar e assistir esse episódio 2 vezes, tá? Uma no carro, quando estiver indo para o trabalho, e a segunda vez em casa, anotando, porque eu peguei várias coisas aqui maravilhosas. Bravo, para encerrar, eu quero que você faz de conta que todos os endodontistas do mundo estão nos escutando hoje. Eu quero que você deixe um recadinho para eles sobre esse tema que a gente conversou hoje, medicação em endodontia. O que é que você diria para eles, para os meus colegas? Eu acho que, de certa forma, é um recado que eu passo nas aulas, né, nos módulos que você me dá o privilégio, né, de poder falar para os endodontistas. Eu adoro, adoro dar aula de farmaco na endo, porque são as turmas mais engajadas que eu tenho dentro da farmacologia. Porque eu acho que a relação aí é íntima, né, Muito. da prescrição medicamentosa com endodontia. Então, assim, a dica que eu dou, né, e que eu posso falar é que, com relação ao controle de inflamação e de dor, não se acomode, mude ao longo da sua vida, teste outros protocolos. Às vezes o que dá certo para mim pode não dar tão certo para você. Às vezes o paciente não vai responder aquele seu padrão, por isso que eu não gosto muito de receita de bolo, eu gosto das alternativas, eu tenho alternativas, tá? E é isso muito que a gente vivencia numa urgência endodôntica. Então, eu vou sair muitas vezes daquele protocolo padrão, porque aquele paciente precisa de outra associação. E é importantíssimo nesse momento você entender a farmácia, né? Ah, eu vou associar que medicação com que medicação para ter um resultado legal, né? Para esse paciente específico, o que é que eu precisaria utilizar? Então, assim, não se acomode com protocolo, com receita de bolo, mude, teste,
eu não vou falar eu não vou dar essa mesma dica para antibiótico, né? Antibiótico a gente tem um padrão. Aí sim, eu tenho um padrão de prescrição. Com relação à infecção, o que é que eu posso dizer respeite a infecção. Para Sim. controle de dor e de inflamação, tente, invente e faça uma prescrição diferente. Ah, eu amei! Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tinha certeza que seria um momento muito rico, né, de muita construção, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir impactar e transformar as pessoas aí que estão nos ouvindo. Amigo, muito obrigada, né, por essa aula. Entregou tudo hoje. Era um bate-papo informal, mas se transformou numa enciclopédia. E muito obrigada, foi muito bom para mim. Aprendi muito, ó. Eu te falei, eu sou aquela aluna que sento na primeira fila, né? Obrigada por estar aqui, compartilhando, contribuindo com a gente. Eu sou muito feliz, né, em tê-lo na minha roda de amigos. Eu gosto de dizer que somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E eu adoro poder conviver com você. Oh, que coisa boa. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Sim. Então, mesmo quando a gente ainda não convivia, né, e que aconteceu o primeiro convite para a gente estar junto aí em sala de aula, a gente sabia que essa parceria ia dar muito certo, porque é, não tem uma frase que diz assim, né, que os opostos se atraem, mas eu gosto de dizer que os opostos se distraem e os dispostos se atraem, né? Isso, É uma isso. frase de uma música que eu gosto bastante, então eu acho que é exatamente isso, né? Quem pensa, né, do mesmo jeito e que tem a mesma maneira de agir acaba, né, convivendo dentro da mesma bolha, tá? Então eu que agradeço e estarei sempre à disposição para o que precisar. E para te encontrar nas redes sociais, o que que a gente faz? Me fala. No Instagram, né, no @profbravo, tá? Então, tento colocar muito conteúdo, né, científico por lá e dos cursos online do Odontologia Cast, né, que é o podcast que você também faz parte. Então, estamos por aí, na internet. Se você assistiu até o final, não se esquece de se inscrever. Clica no sininho para ativar as notificações e ficar super atento recebendo nosso conteúdo em primeira mão. E deixa a mensagem aqui no comentário, o professor Felipe Bravo vai responder. Eu estou super atenta aqui também. Iremos ajudar sempre que for possível. Terça-feira tem vídeo novo no canal. Até lá!